O seminário nos prepara. Deus nos vocaciona. A igreja reconhece o nosso ministério. E nós nos colocamos prontos a servir. Esse é um canal de apoio. É o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos louvar ao Senhor. Reunimos-nos aqui para glorificar. Canta. O Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos se esquecer, de nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei Jesus. Esqueça dos teus problemas e adore de nós mesmos e só pensar em Cristo. Rei Jesus. De nós mesmos e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. O Senhor já está presente aqui no nosso meio. O Senhor já está trabalhando no nosso meio. Aleluias. Aplauda este Deus que esteve conosco todos os dias das nossas vidas. Aleluias. Boa noite, graças e paz, amados.
Eu quero já convidar aqui o pastor David, que vai ministrar a palavra de Deus nessa noite. Pastor David, escolhe o lado, pastor. É uma honra, é um prazer. Pastor David é um dos professores do IBBC, do nosso Instituto Teológico. Que bênção te ver aqui. Glória a Deus. Pastor David, eu já fui líder dele de jovens, da Gilbrac, e ele foi meu professor de teologia. Umas datas mais recentes, ele foi meu professor de teologia. Admiro muito esse pastor, um homem de Deus, um homem que tem um conhecimento da palavra de Deus e se aplica à bondade, à igreja, aquilo que Deus chamou. Para vocês que vão fazer a teologia, porque nós estamos anunciando a teologia que vai começar dia 2 de fevereiro, não é com ele que vai iniciar, mas ele é um dos professores. Aproveite essa nova fase, essa nova etapa, porque tem um número maior de professores e está muito interessante. E eu quero quero apresentar aqui Edinaldo, que é seminarista, está acompanhando o pastor David, também é do louvor, também lá na sua igreja também, né? Que bênção ter sua vida aqui. Como nós vamos recebê-los aqui nessa noite, queridos? Aplauda Jesus pela vida deles. Glória a Deus, são bem-vindos. Quero que a igreja estenda as mãos, vamos orar e pedir para o Senhor abençoar teu servo para transmitir para nós aquilo que Deus já deu, mas muito mais abrir os nossos ouvidos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus querido e santo, Deus de amor e bondade, nós pedimos ao Senhor que dê essa capacitação extraordinária ou sobrenatural para o teu servo ministrar aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Quero te pedir, Senhor, pelas nossas vidas, que nossos ouvidos estejam abertos, nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar, quer ministrar a nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, derrama a tua bênção. Tira, Senhor, nessa noite, toda forma de roubo da semente da tua palavra. Seja anulada toda forma de roubo da semente da palavra do Senhor nos nossos corações. Deus, seja o nosso coração nessa noite terra fértil para a habitação da tua glória, para a habitação da tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez a Jesus, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, isso aí. Obrigadão. Tá? É uma honra. Eu me sinto honrado. Deus abençoe. Amém. Uma alegria estar aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Pastor Moisés realmente foi um líder de jovens. E eu sempre conto uma história por aí. Eu posso pedir para os irmãos tomar assento? Pode tomar assento. Amém? Glória a Deus. Eu sempre conto por aí uma história. Quando eu era jovem, a gente vem de algumas culturas. Aliás, pode ser Thelma, muito bom te ver também. A Thelma também foi líder junto com o pastor Moisés, né? Eram nossos líderes. E eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu era mais jovem, né? Comecei a pregar, mas a gente não tinha muito entendimento assim da Bíblia. A gente tinha aquela vivência de igreja, mas às vezes a gente interpretava alguns textos ao próprio olhar, né? A gente olhava o texto, lia, às vezes tomava como literal, às vezes falava assim, isso aqui está dizendo isso aqui, a gente tirava da nossa cabeça, né? A gente não entendia muitas vezes o significado, às vezes até simples, irmãos. Eu sempre conto isso por aí, o pastor Moisés, só não falo que é você, mas eu sempre conto essa história, e hoje eu estou revelando. Eu lembro que uma vez eu levei uma palavra, eu preguei, né? Todo pregador é passivo, aliás, né? Passivo de erro, de falha, qualquer um de nós. E às vezes esses erros, de acordo com o seu conhecimento, eles vão diminuindo. Não existe pregador 100%. Existe pregador que erra menos. E conforme você vai ficando mais experiente, você vai errando menos, entende? E quando você tem menos experiência, menos conhecimento, você erra mais. É natural. E eu lembro que eu trouxe uma palavra ainda jovem. O espírito do profeta, né? O espírito é sujeito ao profeta, né? E aí eu preguei dizendo que se você não quiser
o Espírito Santo não faz nada porque você não quer, porque você está impedindo, porque o Espírito é sujeito ao profeta. Aí eu preguei, o pastor educadamente depois me chamou num canto, não sei se você vai lembrar disso, né? Nem sei se ele lembra, mas eu conto, aonde eu vou, eu conto essa história. Ele me chamou com carinho num canto e falou assim: olha, a pregação foi boa, foi uma bênção, ele me incentivava. Mas ele falou assim: só que eu queria só te mostrar um negócio aqui no texto. Daí ele falou: aqui, ó, não é o Espírito Santo sujeito ao profeta. Isso aqui é o Espírito do profeta sujeito ao profeta. O profeta se controla, mas ele não pode controlar o Espírito Santo, mas ele pode se controlar. E aí que eu entendi e falei: nossa, né, que mancada, né, que vergonha. Mas isso, ele me incentivou, não foi uma crítica destrutiva, foi uma crítica para me construir, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Moisés. A partir dali, eu comecei a perceber que eu precisava buscar conhecimento. E foi me interessando mais pela teologia, pelas coisas, e foi daí o pontapé inicial. Então, o que eu faço hoje, eu devo em parte à sua vida. Amém? Não sei se você sabe, mas por isso eu faço questão de onde eu passar contar essa historinha, que mexeu comigo e me fez ver a minha pequenez. E aí eu falei: eu preciso avançar um pouco mais. Bom, mas vamos meditar na palavra. Hoje nós estamos na campanha, né, dos 12 dias de clamor, para 12 meses de bênçãos de Deus. E o tema que me foi colocado hoje, que me passaram, foi para falar sobre resiliência, né? Resiliência é o tema de hoje. Já oramos, já pedimos a Deus a sua presença, que está desde o início do culto, e que então Deus seja misericordioso comigo e com vocês, para que a gente possa ouvir aqui a instrução do Senhor. Amém? Então eu quero ler um texto. Eu não sei se o pessoal costuma pôr na tela aqui. Só atrás, né? Tá. Nós vamos ler Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. E o versículo que a gente vai ver é a partir do versículo 10. Filipenses 4, 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? O que a gente acabou de ler aqui, alguns textos vão dizer assim: eu já me acostumei, né, em todas as situações, eu já aprendi a estar adaptado em qualquer circunstância, Isso é muito interessante o apóstolo Paulo trazer aqui para a gente, irmãos, porque ter a bênção de Deus não é estar livre dos problemas da vida. Está entendendo? Ter a bênção de Deus com você não te livra das aflições. Por exemplo, o meu filho, a quinta-feira passada, operou da apendicite. Tirou o apêndice. Tirou o apêndice, o João Lucas. Os dois tirou o apêndice. Os dois filhos. Eu tenho um de 21 anos e o outro vai fazer 17. Os dois tirou o apêndice com 16 anos. E os dois no mesmo mês. Mês de janeiro. Eu não sei que mistério é esse, mas aconteceu isso.
E é interessante porque o ano começa dessa forma, né? A gente está de férias ainda, estou finalizando minhas férias agora, minha esposa também. O João Lucas, que é o meu filho, também. Os 3 de férias em casa, porque o outro é casado, né? Não mora lá. E aí a gente tinha marcado até alguns passeios para final de férias. A gente fez um roteirinho, tinha alguns passeios para fazer. Não fizemos nenhum, né? Não fizemos nenhum. E mesmo servindo ao Senhor, vem essa surpresa. Meu filho começou a sentir dor de um lado, a gente levou no médico, já fizeram as imagens e diagnosticou, era apendicite, né? Tem que operar, tem que tirar. E para as coisas ficarem mais interessantes, ele tomou a RAC e sedação, e aí aquele líquido, o líquido da cabeça lá, né, que ficou lá o furinho lá e começou a sair. Então o que acontece? Deu aquela dor de cabeça que a RAC produz em algumas pessoas. Irmão, olha, meu filho ficou deitado, parecia um morto, né? Mal, vomitando, e a gente, meu Deus, e a gente orando, e vai no hospital, e volta do hospital. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, graças a Deus. Mas o pós-cirúrgico foi uma tribulação, irmãos, né? E está se recuperando ainda, porque isso fazem hoje 8 dias da cirurgia. Não foi aquela cirurgia por vídeo, foi a convencional, ou seja, abriram ele, tomou 11 pontos. E aí o que acontece? Graças a Deus a cirurgia foi bem, mas daí teve essa dor de cabeça, vomitando, passando mal. Tivemos que ir para o hospital para ele ficar tomando soro, remédio, vários tipos de medicamentos para ficar bem. Aí veio uma outra coisa que nos preocupou. O menino não ia no banheiro, não fazia necessidade. Aí eu falei, pronto. Falei, Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para não ter dado obstrução intestinal. Porque se dá obstrução intestinal, se resolver com lavagem, legal. Se não resolver, outra cirurgia. Aí eu falei, não, Senhor, não, tem misericórdia. Mas irmãos, eu quero dizer para os irmãos que no dia da cirurgia, eu tinha pregação à noite. E onde eu estava à noite? Pregando. Não, se eu não fosse pregar também não tinha problema não. Mas o que acontece, irmãos, é que eu já aprendi que assim como Paulo, eu preciso estar pronto para me adaptar a qualquer situação. Está entendendo? A tua fé é inegociável. Só vai acontecer com você o que o teu Deus permite, porque a tua vida está nas palmas das mãos do Senhor. Nada vai acontecer se você estiver na presença de Deus, se você é filho de Deus, filha de Deus, servo de Deus, serva de Deus, se você tem comunhão com o Senhor, se você tem o Espírito Santo na tua vida, não vai acontecer nada com você que não seja a permissão de Deus. E aí a gente aprende a ser resiliente. Enquanto meu filho estava lá na cirurgia, eu comecei a cantar, louvar, porque as aflições da vida, elas existem. Jesus disse, no mundo vocês terão tribulações, terão aflições, mas tenham bom ânimo. Sabe, estas coisas vão enchendo o nosso coração. E a gente precisa aprender, irmãos, que ser cristão não nos livrará de algumas lutas. E aí a gente acabou de ler um texto onde Paulo fala bem isso. Paulo, ele vai dizer o seguinte: os irmãos estão aqui se lembrando de mim. Paulo fala aqui de contribuições, de auxílio. E aí ele diz, eu me alegro por isso. Mas eu quero que os irmãos saibam que apesar dessa bondade, eu já aprendi a viver qualquer circunstância. Eu aprendi a ter muito como a ter pouco, aleluia. Eu aprendi a ter abundância ou escassez.
E aí, irmãos, a gente poderia ampliar isso. Eu já aprendi a ter dias de saúde e dias de enfermidade. Eu já aprendi a ter dias de tristeza e dias de alegria. Mas Paulo termina dizendo: nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Está entendendo? A pergunta para 2026 não é o que você vai enfrentar, meu irmão. A pergunta não é as lutas que você vai enfrentar. Não se preocupe com isso. Se preocupe apenas naquilo que Paulo afirma para nós. Não importa o que venha. Posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Deus te fortalecerá, meu irmão. Deus te fortalecerá, minha irmã. Eu espero que você não enfrente lutas. Eu espero que nem eu enfrente mais lutas. Essa aí já deu. Mas seja o que for, venha o que for, Deus é conosco e Ele nos sustentará. Resiliência é muito interessante, porque a resiliência, tem várias áreas que falam de resiliência. Na área, por exemplo, da psicologia, o pessoal traz uma definição que resiliência é a habilidade, olha isso, é a habilidade de enfrentar e superar obstáculos na vida, sejam eles espirituais, emocionais, sociais. Lidar com crises, lidar com lutas, com problemas, sem ceder à pressão. Ou seja, é como que uma vara se torna maleável, sabe? Você entorta, mas não quebra. E quando alivia, volta no estado original. Já viu uma esponja? Às vezes está lavando louça. Você fala assim: esponja, agora é seu fim, esponja. Você está lavando a louça, pôs o detergente, você está lavando a louça. Você fala: olha o que eu faço com a esponja. Esfrego ela, vai no atrito. Aí você pega a esponja, espreme a esponja. Fala: espremi a esponja, saiu aquele sabão. Quando você solta a mão, tira a pressão, a esponja não perdeu a sua forma. Deixa eu te falar, quem garante você inteiro, quem garante você intacto, é o Senhor que te sustenta. Venha a pressão que vier, Deus vai te manter intacto, porque Ele vai dar a graça de sermos resilientes. Lidar com as crises, com as aflições, com as tribulações, sem sair do estado original. Aprender a superar tudo isso, sabendo que a vida é essa. E o que faz a diferença na vida, na verdade, é ter a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é muito interessante porque ele escreve essa carta, essa epístola, é uma das epístolas da prisão, onde Paulo está aprisionado. Existem várias discussões onde é que Paulo estava preso, aqui quando ele escreveu aos Filipenses. Porque tem mais de uma carta, né, que ele escreve da prisão. São algumas cartas que ele escreve enquanto estava preso. Essa carta aqui, provavelmente, ela foi escrita perto do ano 62, é o que a maioria dos estudiosos concordam. Aproximadamente 62 da era cristã. E o apóstolo Paulo possivelmente estava em Roma. Alguns até chegaram a falar: será que ele não estava em Cesareia? Será que ele não estava em Éfeso? Não, mas a maioria concorda que ele estava em Roma, preso em Roma, quando escreve essa carta aqui. E é interessante que, mesmo estando na prisão, olha que interessante, mesmo estando na prisão, irmãos, o apóstolo Paulo mantém o seu estado original. O estado de estar preso, a situação, a circunstância de estar preso, não tira de Paulo o seu foco, não tira de Paulo o seu entusiasmo, não tira de Paulo a sua alegria. Tem vários textos aqui nessa epístola que mostram isso. Logo no capítulo 1, no versículo 3, né, versículo 4, versículo 5, Paulo vai falando que ele ora, ele faz orações. Não sei se está aqui na tela, mas dá para pôr na tela esse texto ou não? Capítulo 1, versículos 3, olha só.
Capítulo 1, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês. Próximo versículo, versículo 3, 4 e o 5, tá? Fazendo sempre com alegria. Fazendo sempre com alegria. Olha isso. Eu faço sempre com alegria súplicas por todos vocês nas minhas orações. Irmão, mesmo na prisão, mesmo lá na tribulação, Paulo não perdia o entusiasmo. Ele dobra o joelho e com alegria ele faz orações pela igreja. Está entendendo? Tem gente que passa luta, não quer mais orar, passa dificuldade, já não quer mais adorar, passa alguns momentos de tribulações, ele vai perdendo o seu estado original, ele vai perdendo, irmãos, o seu, sabe, a sua alegria interna, interior, ele vai perdendo o foco, alguns começam a duvidar da fé. Mas Paulo, como ele vai dizer mais para frente, ele é um homem que aprendeu a estar adaptado em qualquer circunstância, seja livre ou preso, mas ele não muda. Sabe, nesse ano, não importa que venha, ore então, continue a orar, continue a se dedicar, continue subindo aqui para louvar, continue vindo, se for o caso, quem pregue, pregue ainda mais, seja resiliente e Deus estará contigo. Isso aqui, irmãos, para nós é um exemplo de fortalecimento. Mesmo na luta, ao invés do Paulo ficar assim, gente, eu estou na prisão, gente, orem por mim. Não que ele não pudesse, não é isso, mas, sabe, a maturidade que esse homem tem. E para que a gente está na igreja? A Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina que nós somos chamados para deixarmos de ser meninos. Nós somos chamados para alcançar maturidade espiritual. E um dos pontos da maturidade espiritual é saber lidar com os problemas da vida. Sem perder a essência cristã, sem perder a fé. Inabaláveis. Que dói, dói. Dói, claro que dói. Você pode chorar na presença do Senhor? Pode. Mas depois disso você se levanta e fala, eis-me aqui, Senhor. E vida que segue, bora para frente. Está entendendo? O apóstolo Paulo, ele vai falar nessa epístola várias vezes. Ele vai dizer, olha, alegrem-se no Senhor. De novo, eu vou dizer para vocês, alegrem-se no Senhor. Ou seja, ao invés de ele ficar chorando, gente, eu estou preso, clame ao Senhor por mim. Ao contrário, ele fala, eu estou aqui e com alegria, sou eu que estou orando por vocês. Está entendendo? Ao invés de ficar, gente, ora aqui para ver se alguém me livra, para ver se alguém me tira, para ver se o Senhor tem misericórdia. Ao invés disso, você fala, não, eu não me canso de dobrar o joelho e sei coisas boas sobre vocês. Então, com alegria, cheio de alegria, eu sigo orando por vocês. Meu Deus, ele está lá e orando pelos outros que estão livres, pela igreja. Isso é maturidade, irmãos, isso é ter resiliência. A gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo, eu digo para vocês, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Digo de novo, regozijem-se. E a carta vai falar sobre alegria. 4 capítulos, ele fala 15 vezes sobre alegria. Em 4 capítulos, Paulo fala sobre estar alegre 15 vezes. Essa epístola para nós é um grande exemplo de resiliência. Irmãos, é por isso que Paulo, ele tem uma vida marcada. A história de Paulo é marcada por essa condição de ser um homem resiliente. A mesma coisa ele faz na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Olha só. Em tudo somos atribulados.
Irmãos, ele fala em tudo que a gente está vivendo, em tudo que a gente está fazendo, principalmente no âmbito da igreja, né? Principalmente no âmbito da esfera da militância cristã, do ministério. Mas ele vai dizendo o seguinte, olha, em tudo somos atribulados, porém não deixamos que isso nos traga uma angústia. Não vamos ficar angustiados. Está entendendo? Ele vai dizer, ficamos perplexos, porém jamais ficaremos desanimados. Ô irmão, o que o inimigo vai tentar muitas vezes se levantar e usar situações para você desanimar, meu irmão. Para você desanimar, mas a palavra de Deus hoje para nós é essa. O Deus que tudo pode, vai fazer com que você também tudo possa fazer nesse ano. Com ou sem tribulação, Deus irá com você na batalha. Na vida. Paulo vai dizer, somos perseguidos, versículo 9, porém nunca seremos desamparados. Irmão, perseguido sim, mas sabendo que jamais Deus desamparará o seu filho. Podemos ser perseguidos, mas não seremos desamparados. Sabe, irmão, nunca tenha aquela ideia de que você está desamparado. O Senhor nunca vai desamparar você. Em 2026, eu não estou aqui para falar um ano sem luta. Não é essa a pregação. Eu estou aqui para trazer uma mensagem de um ano com Deus. Eu vou repetir de novo. Não é um ano sem luta. É um ano com Deus. Porque com Ele, irmãos, fazemos coisas que não poderíamos fazer. Com Ele, irmãos, as coisas podem acontecer. Mas sem Ele nós estamos perdidos. E o apóstolo Paulo teve uma caminhada de resiliência e fé. Ele vai dizer ainda, versículo 9, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas nunca destruídos. Fica com a tua cabeça em pé, meu irmão. Levanta a tua cabeça, minha irmã. Quando vier a prova, se vier a prova, levanta a tua cabeça, lembra dessa palavra aqui hoje. Levanta a tua cabeça e diga, ainda que em algum momento eu me sinta abatido, eu tenho a promessa do Senhor, que eu jamais serei destruído. Está entendendo? Jamais serei destruído, porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. O apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção, está entendendo? Ele tinha essa convicção, ele sabia que não importa o caminho que ele trilhasse, ele tinha Deus, ele tinha Jesus Cristo com ele. Versículo 10, aliás, ele vai dizer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte. Olha a perspectiva de Paulo no ministério dele. Era um ministério, ele era apóstolo para os gentios, pregava para os gregos, para os romanos, para pessoas de outras nações e também para os judeus, nas sinagogas espalhadas pelo mundo afora, onde ele passava, ele pregava, ele era perseguido também pelos judaizantes. E ele dizia, nós somos entregues à morte todo dia, por causa de Jesus. Glória a Deus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 12, ele vai dizer, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele está dizendo, eu estou aqui sofrendo na prisão,
Eu estou aqui vivendo uma ameaça de morte. Aqui tem todo um ambiente que parece que amanhã vai ser o nosso fim. Mas isso não impede a gente de cumprir o propósito, pregar o evangelho para que vocês vivam. Glória a Deus. Está entendendo? No meio da luta, no meio da perseguição, sim, Deus vai usar você para gerar vida em muita gente. Está entendendo? Será que esse pode ser o seu propósito para esse ano também? Eu quero, Senhor Deus, ainda que perseguido, ainda que abatido, ainda que, sofrendo em alguns momentos, até pelo Evangelho, eu possa carregar no meu corpo as marcas de Cristo, dar um verdadeiro testemunho, para que por mim outros possam viver. Que experiência gloriosa. Esse é o apóstolo Paulo, irmãos. É um evangelho maduro, sabe? Evangelho pé no chão. O evangelho que sabe para onde vai. Esse é o evangelho do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, irmãos, ele vai relatar os sofrimentos dele. Ele fala: recebi muitos açoites, enfrentei prisões. Além dessa aqui, né? Outras prisões, ele já tinha passado por várias prisões. Em alguns momentos, ele enfrentou isso. O apóstolo Paulo enfrentou, irmãos, 3 naufrágios e mais um, são 4. E não parava de pregar. Não parava de ser quem ele era. Resiliência é isso, passando pelas lutas, mas não deixando de ser quem Deus chamou para ser. Não perdendo a essência. E eu quero te dizer, meu irmão, agora eu quero dizer aquilo que é profético biblicamente. Ainda que venham muitas águas, vocês não se afogarão, porque o Senhor estará com vocês. Ainda que venha o fogo, não se queimarão, porque o Senhor estará com vocês. Ou seja, eu não perco a minha essência. No meio da luta, da tribulação, continuo sendo quem eu tenho que ser para Jesus. Resiliente. As pessoas que não aprendem o caminho da resiliência, irmãos, eles sucumbem às tribulações. Eles vão perdendo a alegria da vida. Eles vão perdendo a motivação das coisas. Eles vão desanimando, parando, adoecendo psicologicamente, espiritualmente. Mas com a igreja de Jesus não será dessa forma. Não será dessa forma. Porque o Espírito Santo que habita Paulo é o mesmo Espírito Santo que habita as nossas vidas. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo, ele vai dar muitos exemplos para nós, irmãos. Ele vai dizer o seguinte, olha só, aqui no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 16, olha o que ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, olha isso, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e corromper aqui não é pecado, a ideia aqui é de desfaleça, se enfraqueça. Eu não sei qual texto está ali, mas acho que é isso aí, né? Está vendo ali? O homem exterior se corrompa, não é de pecado que ele está falando. Ainda que o nosso corpo exterior, ou seja, a nossa carne, seja afligida pelas crises emocionais, seja atingida por enfermidade, seja atingida por alguma crise existencial, seja o que for. Olha o que Paulo ele tem como foco. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém, meus irmãos? De dia em dia. Não sei como você chegou aqui hoje, mas logo ao amanhecer, a hora que você acordar, tem renovo do Senhor para você. Isso aqui não é palavra de homem, isso aqui é a palavra de Deus.
Porque olha como Paulo fala das lutas. Você viu a perspectiva de Paulo? Olha o que ele chama de luta. Veja bem, pastor Moisés. O que você acharia se você pegasse um cruzeiro e o navio afunda? Muitos de nós nem ia de novo. Não vou mais não. Esse negócio afunda, eu não vou mais. Irmãos, eu nunca fui e já tenho medo de ir. Imagina quem foi e afundou o navio. Não vai mais. Alguns corajosos vão, mas a maioria fala, vou mais não. Mas daí alguém se arrisca. Não, foi uma vez só, acontece. Eu vou mais uma vez. E vai de novo. O navio afunda pela segunda vez. Aí fala, não, afundou 2 vezes é porque não é para ir não. Irmãos, Paulo passou por 4 naufrágios. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Paulo foi apedrejado, porque pregava o evangelho. E ele foi apedrejado e ficou igual morto, irmãos. Quase morreu, desfaleceu. Acharam que ele tinha até morrido. Ou seja, ele foi gravemente ferido. Os irmãos cuidaram de Paulo e ele teve a sua saúde restabelecida. Ele conseguiu ficar bem. O que acontece conosco se a gente pregar e a gente for apedrejado ali na rua e ficar igual morto e parar lá na UTI das clínicas? Difícil, não? O apóstolo Paulo sofreu muitos açoites. Imagina a chicotada. Por causa do evangelho, por conta do evangelho. O apóstolo Paulo tinha um tal de espinho na carne, que aí os teólogos se rolam no chão, né, de discussões para tentar saber que tal de espinho é esse. Eu tenho para mim que era uma enfermidade, mas aí tem gente que fala que era uma luta espiritual, e eu não vou discutir porque nem Paulo explicou para a gente. Né? Paulo também, né, pastor? Fica, o espinho na carne, ele não fala logo o que é. Aí os teólogos ficam se matando aí, né? Mas ele fala que era algo que o incomodava. E 3 vezes ele ora e fala, Senhor, tira de mim esse espinho. Aí o Senhor fala para ele, Paulo, não vou tirar nada. Mas eu vou dar algo que você precisa e isso nunca te faltará. A minha graça. O espinho na carne fica. Mas algo maior que o espinho na carne é a minha graça. Nada é maior que a graça de Cristo. É ela que sustenta você, está entendendo? Nunca troque a graça por nada. É ela que sustenta você. Não dá para pregar sobre resiliência sem pregar sobre aquele que nos fortalece. Porque a pregação não é sobre ser resiliente. A pregação é sobre Cristo que nos torna resiliente. Porque é Ele que nos fortalece. Agora, Paulo passou por naufrágios, Paulo foi chicoteado, apedrejado, sofreu prisões, Paulo foi, enfim. Aí, olha o que ele fala no versículo 17. Olha o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ai, pastor, essa dor no rim. Por favor, não estou menosprezando. O meu filho mais velho teve que operar dos rins também. É terrível. É terrível, irmãos. Está entendendo? Ô, pastor, eu estou aqui 5 meses desempregado. Não estou desdenhando. Deus vai te dar vitória. As portas se abrirão, em nome de Jesus. Mas mantenha o seu estado de oração, seu fervor, seu foco, porque Deus é contigo. Ai, pastor, isso, aquilo, minhas coisas não vão muito bem. Amém, irmão. Aguenta firme aí. O socorro do céu está chegando. Aguenta firme aí. Agora o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Eu não falei agora que Paulo passou por naufrágios, sofreu tribulações, perseguições, prisões, foi apedrejado quase até a morte, passou por tudo isso. Irmãos, e aí ele vem e faz assim, ó. É uma leve. É leve. Paulo está de brincadeira, irmão. Paulo está de brincadeira. Minha pedra no rim eu não acho leve.
O meu desemprego eu não acho leve. O irmão que às vezes não me dá a paz do Senhor ali na porta, finge que não me viu, eu não acho leve. As pessoas difíceis que trabalham comigo lá no serviço, que são uma tribulação na minha vida, eu não acho leve. O patrão que tem que aguentar um mau funcionário, não acha leve. Um pastor, irmãos, que muitas vezes tem que lidar com rebeldes na igreja, não acha leve. A verdade é que a gente acha tudo pesado, mas Paulo era diferente. Paulo fala, o que? Chicotada? O que? Navio afundando? Prisões? Apedrejamento? É leve. Por quê? Porque nada se compara com a glória que está vindo aí. Aleluia! Nada se compara, porque Paulo sabe que a terra está passando, mas o reino está chegando na sua plenitude. Jesus Cristo voltará, e a palavra diz, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia. É essa esperança que vai manter você resiliente na caminhada desta vida. É a palavra de Deus nesta noite. Foque em Jesus Cristo, foque no que é eterno, foque no poder de Deus, e Deus te ajudará a passar todas essas leves e momentâneas tribulação, e Ele vai te ajudar aqui, e ainda mais, vai garantir que você entre no céu na eternidade. Amém? É a palavra de Deus nessa noite. É a palavra de Deus nessa noite. Paulo, o homem resiliente. Guarda essa mensagem no teu coração. Paulo, o homem que diz, eu já estou acostumado a adaptar-me a qualquer situação. Sei passar lutas ou sei ter momentos de bonança e paz. Sei estar doente, sei ter saúde, sei estar em pobreza, em escassez, sei também ter em abundância e em fartura. Uma coisa eu sei, que passe o que passar, todas as coisas, nelas o Senhor me fortalece. Amém? Não é o Senhor te enfraquece, é o Senhor te fortalece. Está entendendo? Ainda que o meu corpo sofra, o homem exterior esteja se corrompendo nesse sentido, o homem interior se renova a cada dia. Paulo termina, eu não vou ler, mas termina a sua carta, uma das suas cartas da prisão também. Segunda epístola que ele manda a Timóteo. E lá no capítulo 4, o Paulo dá uma palavra de ânimo para o Timóteo. Ao invés de falar assim, eu estou morrendo, chega, deixa o pessoal se virar. Não, da prisão ele está escrevendo. Da prisão ele está animando os irmãos. Da prisão ele está lá falando, olha, faça isso, faça aquilo. Timóteo, seja assim, pregue assim, seja fiel. Animando Timóteo, encorajando Timóteo. E aí ele termina dizendo, olha, meu fim está chegando. Entre hoje, amanhã, semana que vem, não sei, o meu sangue será derramado. E eu estou oferecendo o meu corpo, aleluia, como um sacrifício a Deus. Aleluia. E aí ele vai dizer, agora eu quero dizer para você, de tudo que eu passei, desde a minha conversão, eu combati um bom combate. Completei a carreira, ou seja, cheguei aonde Jesus queria que eu chegasse. E no final, apesar de tudo, não perdi a minha fé. Eu guardei a minha fé. Amém? Que você tenha a sua fé renovada, irmãos, ainda essa noite. Ainda essa noite, que a sua fé seja renovada mais e mais neste ano, e que quando chegar lá em dezembro de 2026, se Jesus não tiver voltado, e você estiver aqui, não tiver ido para a glória, que lá no finalzinho do ano você possa dizer, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Amém?